Bom pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora do time da gente, né? O time Caboclinhos foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Robótica da Universidade Federal de Sergipe, daqui de Aracaju. O nosso grupo GPR-UFS vem trabalhando nesse time há um bom tempo, com a proposta de desenvolver um time que fosse de baixo custo, de fácil reprodução, sem a utilização de fresadoras ou impressoras 3D, tentando fazer tudo da forma mais barata possível para permitir a popularização do futebol de robô em outras universidades. Tá? Nossa participação no Campeonato Latino-Americano de 2015, que aconteceu em Uberlândia, com 31 equipes inscritas, a gente ficou em terceiro lugar e nos comprometemos a divulgar um vídeo detalhando a montagem do nosso time que a gente está organizando agora. Bom, quase tudo que a gente utilizou na construção do nosso robô foi adquirido no mercado local, com exceção dos rádios, né, que a gente está usando esse rádiozinho aqui, que a gente comprou na SparkFun, mas já encontra para vender no Mercado Livre. Os motores a gente também comprou na SparkFun, são motores da Pololu, que já encontra para vender aqui no Brasil também, no Mercado Livre é fácil de encontrar. As rodas também foram compradas na SparkFun, e essas eu ainda não encontrei com frequência para vender no Brasil. E os brackets, que também foram comprados na SparkFun, são fabricados também pela Pololu, e esses pela SparkFun foram descontinuados, mas tem um modelo parecido com esse agora que dá para comprar lá. Então, tirando os brackets e as rodas, todo o resto é facilmente encontrado no mercado local, o que torna um time de fácil reprodução. As peças estão todas aqui, que a gente usa para construir um dos nossos robôs. Todas essas peças, os detalhes de formas e dimensões estão especificados numa lista que vão estar aí no site. E agora a gente vai juntar essas peças, que foi um robô que participou da competição, que eu desmontei, para mostrar para vocês a montagem dele do zero, para servir como instrução quando vocês forem reproduzir o time aí. Bom, para a montagem do nosso robô a gente vai precisar dos componentes que tem aqui na mesa, tá? A gente vai utilizar 4 parafusos. Todos os parafusos, porcas e arruelas que a gente vai utilizar têm espessura de 3 mm. Os parafusos menores têm comprimento de 4 cm e os parafusos maiores comprimento de 4,5 cm. Vamos usar 4 de cada. Tá? Para 3 mm a gente vai usar 16 arruelas e 24 porcas. A parte da estrutura foi toda feita em acrílico. A estrutura em acrílico ela é decomposta nessas peças que estão aqui. Eu tenho aqui do lado um projeto, que o arquivo desse projeto está disponibilizado aí no site também. Esse projeto tem todas as dimensões de todas as peças que a gente vai utilizar para construir o time. Essas peças todas são aglutinadas utilizando os parafusos, exceto por essas duas que a gente precisa usar cola adesiva, que a gente usa para juntar essas duas peças, que essa aqui serve simplesmente para que os parafusos não fiquem arrastando no chão, não arranhem o campo e dificultem a movimentação do robô. A gente vai utilizar algumas partes de EVA, que servem para isolar a parte eletrônica do sistema e evitar curto-circuito. A placa em si, a parte de eletrônica, aqui eu tenho a plaquinha toda montada, tá? Que ela foi toda feita aqui à mão, sem utilizar fresadeiras ou nenhum tipo de impressora. As rodas, os motores, os brackets de suporte dos motores. A bateria que a gente escolheu é uma bateria de 2 células, essa aqui é uma 15C de 7.4 volts e 900 mAh. Tá? A gente chegou a utilizar de 850 e de 1000 mAh também, sem grandes diferenças para a estrutura do time, com o detalhe apenas que baterias muito maiores não vão caber dentro da estrutura, então em torno de 850 e 900 foi que a gente conseguiu acoplar mais fácil. A última peça de acrílico aqui a gente usa para camisa e vamos juntar essas peças agora e montar o nosso robozinho. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar aquelas duas peças de acrílico que tem o mesmo formato, as duas desse formato, e colar uma na outra. O acrílico, por ser bem plano, é bem fácil de colar. A gente passa a cola em uma das peças, junta elas, pressiona, espera secar e a gente vai ter uma peça desse jeito. A gente precisa colar porque essa com os furos maiores que está para cima serve para que os parafusos encaixem e não fique com a cabeça para fora, garantindo que ele não vai arrastar no chão. Com isso a gente não precisa utilizar rodas livres para equilibrar o robô. Essa peça
que protege os parafusos, serve para dar o equilíbrio do robô. Para colar essas duas peças, a gente utilizou cola Super Bond, né, que é fácil de encontrar e serviu muito bem, não tivemos nenhum problema com isso até o momento. Antes de começar a montar, a gente tem que soldar esses fiozinhos flexíveis no motor. Tá? A gente constrói conjunto de fiozinho e faz, utilizando uma barra de pinos fêmea, um conector que vai ser utilizado para encaixar na parte do circuito eletrônico depois. Como tem aqui, por exemplo, nesse robozinho, esse conector vai ser encaixado na placa do circuito. Então a gente vai fazer 2 fiozinhos desses. A gente está utilizando um código de cores que vai ser acompanhado durante todo o vídeo, porque a polaridade que eu conecto os motores na placa pode fazer o motor rodar para frente ou para trás. E isso pode ser ajustado no código, mas para evitar problemas de ter que ficar fazendo ajustes na programação do meu controlador, a gente adotou um padrão de cores que a gente vai utilizar agora 2 cabos, um amarelo e laranja e outro verde e azul. Vou soldar eles nos 2 motores e vou parafusar na placa de base que a gente acabou de colar. Para parafusar, eu vou pegar o motor e o bracket e vou encaixar o bracket na parte de cima de engrenagem. Tá? Ele encaixa perfeito, porque foi feito, os 2 são da Pololu. E vou posicionar ele nas minhas peças e a parafusar. Simples assim. Bom, na hora de parafusar, um detalhe importante é buscar o melhor alinhamento entre os motores. Tá? Apesar de ter a furação toda, ainda é possível uma pequena variação de rotação entre o eixo dos motores. Então é importante que quando você olhe o motor de cabeça para baixo, você consiga encontrar o melhor alinhamento possível entre eles. Tá? Isso porque, como a gente não utiliza encoders na nossa estrutura, a gente precisa dar a maior perfeição no posicionamento das peças mecânicas para garantir uma melhor resposta do nosso robô. Então, buscando esse maior alinhamento, fazendo esse ajuste, o motor está colocado agora na nossa base e a próxima parte agora é subir a estrutura de condução da bola. A estrutura de condução da bola é feita por essas 6 pecinhas de acrílico que a gente vai utilizar para posicionar os 4 parafusos maiores. A gente vira de cabeça para baixo, bota os parafusos na marcação e simplesmente encaixa as pecinhas, 3 de cada lado. Encaixa 3 pecinhas, coloca uma arruela em cada parafuso e uma porca para pressionar, e faz isso dos 2 lados. No final a gente tem a nossa estruturazinha de base. Bom, depois de fixar a estrutura de condução de bola, a gente fica com essa peça montada e a gente deixa ela agora separada e vai montar a parte de cima, que vai separar a eletrônica da parte dos motores com a bateria. Para poder conectar essa peça na outra, a gente precisa primeiro passar os parafusos de 4 centímetros. Tá? A gente pega um parafuso e com a arruela passa ele nesse buraco mais externo. Tá? Um parafuso em cada buraco mais externo, que vai servir para fixar a placa na próxima etapa. Bom, terminada essa etapa, essa peça a gente vai utilizar na estrutura que a gente já tinha montado para conectar desse formato e utilizar essa mesma peça para pressionar a bateria sobre os brackets, que ela vai manter a bateria fixa. Os fios dos motores vão para um lado e os fios da bateria vão para o outro. Eu coloco um EVA para ajudar na fixação, um pedacinho de EVA cortado do tamanho da bateria. Notem que a bateria já está praticamente do mesmo tamanho que a estrutura interna do robô. Então, bateria um pouquinho maior que essa já vai ultrapassar as medidas. Na hora de comprar a bateria, olhem não só questão de amperagem e número de células, mas olhem também a dimensão da bateria, se cabe nessa parte interna do robô. Feito isso, a gente vai posicionar essa peça em cima e fixar a bateria. Para fixar essa peça, eu vou usar uma arruela em cada um. Notem que o tamanho do parafuso, quando eu colocar a porca em cima, o parafuso já vai ser praticamente todo utilizado. Então eu não preciso cortar nenhum dos parafusos que a gente comprar.
E aqui vem mais uma vez um ajuste fino. Para não usar encoder, a gente precisa dar a melhor resposta possível, tá? Então, olhando de cima para baixo, eu tenho que equilibrar a bateria para deixá-la mais centralizada possível. E olhando nesse ângulo também, tentar ajustar para que as alturas dos dois lados, em todas as faces do robô, sejam a mesma. Tá? Aqui eu ainda não ajustei, então ainda está um pouco desbalanceado, mas a ideia é que vocês venham com o alicate e vá ajustando parafuso por parafuso até deixar todos eles com a mesma altura dos dois lados. Tá? Esse é um ajuste fino que é importante para que o balanço de cargas no motor nos motores fique igual para os dois motores e eles consigam funcionar de forma bem similar. Feito o ajuste de posicionamento, um teste interessante e a próxima etapa que a gente pode fazer agora é conectar as rodas. E com as rodas no robô, essas rodas são da Pololu, assim como os motores e os brackets, o que facilita muito o encaixe. Tá? Não tem dificuldade de centralização de eixo, então por isso que eu aconselho comprar rodas adequadas para o eixo do motor que você tem. Diferenças na centralização do eixo com a roda torna praticamente impossível a utilização dos motores sem encoders. Um teste interessante com as rodas colocadas é você analisar o balanço do motor. Se a estrutura estiver bem equilibrada, você consegue empurrar ele para um dos lados e ele fica parado lá e fica parado no outro lado também. Se o peso estiver desequilibrado, com a bateria jogando mais peso para um lado do que para o outro, mesmo que você empurre para um lado, ele tende a retornar para o lado inicial. Então esse teste é um teste legal para ver se o peso está bem distribuído. Feito o teste de distribuição de peso, agora apertar os parafusos, deixar tudo ele justinho, só falta a gente conectar a parte da eletrônica. Antes de conectar a eletrônica é cortar um pedaço de EVA do mesmo formato que essa peça de baixo. Esse formato serve para isolar e evitar contatos da parte elétrica do circuito com os metais que são usados na estrutura, né? Além disso, a gente passa verniz na placa para proteger um pouquinho mais também. Na hora de conectar, a nossa placa vai ficar nessa posição. Tá? Os cabos dos motores vêm por um lado, o amarelo e o laranja, que a gente fez lá com cores diferentes, vão encaixar na primeira conexão, e o verde e azul vão encaixar na segunda conexão da ponte H, que vai ser explicado no outro vídeo. E aqui eu tenho os dois cabos de bateria. Um cabo de bateria vem aqui para o conector do carregador, que é a parte de separação das células, e o outro segue a polaridade, que a positiva está no pino mais externo e o negativo no pino mais interno. Para finalizar, a gente coloca então uma porca em cada parafuso para fixar a placa e fazer com que ela não fique trepidando. Como a gente utiliza alguns jumpers e alguns conectores de contato, como o rádio, por exemplo, quanto mais livre tiver a placa, mais fácil de ter um mau contato e perder comunicação com o computador. Na hora de apertar o parafuso, tome cuidado para não empenar a placa. Tá? Então a minha sugestão é que vocês apertem esses parafusos de fixação de placa com a mão mesmo, para evitar fazer uma força excessiva e empenar a placa de circuito. Tá? As outras porcas são utilizadas 2 para cada parafuso. A ideia delas é a gente limitar a altura da camisa, para que ela não fique torta em relação ao robô, dificultando o processamento de imagem. Então a gente coloca nesse parafuso aqui 2 porcas, que vão determinar a altura que eu quero para minha camisa, e eu depois aperto essas 2 porcas uma contra a outra, fazendo com que a camisa não consiga descer mais do que isso. Tá? E a gente faz isso para todos os parafusos. Bom, ajustada a altura nos 4 parafusos, agora a gente só precisa encaixar a nossa camisa, que é a última peça de acrílico. A gente cola um adesivo, um papel preto em cima da camisa para facilitar o processamento de imagem. Nesse exemplo é um robô do time amarelo, reconhecido o robô pela cor ciano. Para facilitar a organização entre comunicação e processamento de imagem, a gente utiliza a padronização do rádio ficar no lado direito do robô. Tá? Encaixa a minha camisa e agora, para ver se a eletrônica está funcionando, eu vou ligar o jumper de alimentação do robô e ele roda em torno do próprio eixo durante 1 segundo para dizer que está tudo funcionando e o nosso robô está apto a jogar.